Quem achou de amém? Vós sois luz para o mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe ou resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. A temática do culto esta noite é sobre a essência de um jovem cristão. E para falar sobre a essência, foi escolhido esse texto em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. E o que quer dizer o significado da palavra essência? Essência significa a mais importante característica de um ser ou de algo. Então, ou seja, para ser luz para o mundo, precisamos ter uma essência firmada em Cristo. E ser luz do mundo é ser diferente. E por isso nossa essência deve estar em Cristo Jesus. Mas como podemos mostrar esta essência de jovem cristão ao mundo? Ou como podemos permanecer firmes diante de uma geração corrupta e diante de uma geração que está em caos, mas estamos na luz que é Cristo? Então, como podemos transmitir e transferir esta luz para o mundo? Primeiro, a nossa essência de jovem cristão deve estar na ousadia do Espírito Santo. Se você for observar, o versículo 14 vai falar sobre a luz do mundo e diz que não se pode se esconder sobre uma cidade edificada. E o que quer dizer essa cidade edificada? Uma cidade que está em ordem, uma cidade que está completa. Então, aplicando na nossa vida cristã, o que significa, ou o que quer expressar, o que quer dizer? Que nós devemos estar buscando a santidade em Cristo e principalmente ser luz do mundo. E com isso, Cristo nos chama a ser ousados para pregar a mensagem dele, para louvar o nome dele, não só aqui na igreja, mas também em outros lugares, seja no trabalho, seja na faculdade, seja numa escola, em qualquer lugar. Devemos transferir, devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo e devemos ser luz diante deste mundo. E um exemplo de jovem que transmitiu a luz para o mundo é Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 8, Paulo, ele auxilia Timóteo, ele instrui Timóteo a seguir o chamado dele, a exercer o dom dele, e nisso que ele instrui Timóteo a exercer o dom dele, ele fala que Timóteo não escondesse o dom que Deus colocou na vida dele, o dom que havia nele. Paulo também, em sua instrução para Timóteo, ele recomenda que Timóteo, que o Senhor não lhe deu espírito de covardia, mas que o Senhor lhe deu espírito de amor, de paz, de fé e de moderação. Então, o que podemos aprender com isso? Que o Senhor nos chama a ser ousados. Não é fácil levar a mensagem do Senhor. Não é fácil levar a palavra do Senhor. Não é fácil levar a mensagem de Cristo, irmãos. Mas o que devemos entender? Que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas sim que o Senhor nos deu um espírito de ousadia. Devemos ser ousados na medida que o Espírito Santo nos enche, na medida que o Espírito Santo nos usa e na medida que o Senhor Jesus nos faz ser luz para este mundo. Então, jovens, sobre a perspectiva desta palavra, o que eu quero aconselhar? Que vocês sejam luz do mundo e que sejam ousados perante este mundo. Não somente aqui na igreja, mas sejam também na escola, no trabalho, na faculdade. Levem Cristo por onde for. Levem Cristo em suas vidas. Não só em palavras, mas também em atitude. E também a ousadia, e também a essência do jovem cristão, ela está em ser referência ao mundo. O versículo 15, ele se refere que quando somos luz do mundo, a gente não só nos ilumina, mas também ilumina todos o que estão ao nosso redor. Então, o que devemos entender com isso? Que quando a gente é luz do mundo, que quando nós resplandecemos a luz de Cristo, ela não só se cabe a nós, ela não só para em nós, mas ela também é guiada para outras pessoas que estão ao nosso redor, para outras pessoas que estão em comunhão conosco. Então, o que devemos entender? Que quando somos luz do mundo, que quando somos morada do Espírito Santo, e quando resplandecemos a luz de Cristo, nós resplandecemos não só para nós, mas para também que outras pessoas sejam salvas a partir da palavra, a partir da vocação, do dom que Deus nos chamou, que Deus nos vocacionou. Em 1 Timóteo também,
capítulo 4, versículo 12, Paulo estava instruindo Timóteo a como exercer o ministério. E nisso ele enfatiza para ninguém desprezá-lo por ser jovem, mas também que se torne padrão aos fiéis. E assim ele não só salvaria ele mesmo, mas também a todos os seus ouvintes. Então devemos ser referência para este mundo, não ser referência como melhor, pois ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais, perante a presença do Senhor. Aleluia. Mas o que devemos entender? Que o Senhor quer nos usar. O Senhor nos salvou com um chamado. E o Senhor nos salvou com um propósito. E não o propósito de ficarmos calados, mas sim o propósito de levar a mensagem dele. O propósito de transmitir a luz do Espírito Santo e a luz de Cristo. Aleluia. Também como revelamos que temos a essência de um jovem cristão, quando a nossa essência está em Cristo e na sua glorificação. Em João 8, versículo 12, Cristo se refere como luz do mundo, ou seja, Ele é a luz maior. Por isso, se andarmos nele, teremos luz da vida, e a luz da vida, ela é Cristo Jesus. Então devemos entender, devemos compreender esta noite, que a luz, ela não vem de nós. A presença do Senhor, ela não vem de nós, mas ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que devemos compreender, irmãos, que nós por si só não somos bons, nós por si só não somos suficientes, nós por si só não trazemos outras pessoas para a igreja, e nós por si só também não salvamos outras pessoas, mas só essas pessoas que estão perto de nós são salvas, vêm para a igreja e adoram o Senhor Jesus Cristo a partir do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que devemos entender. A obra não é para nós, a obra não se encaixa somente em nós, mas se encaixa naquele que nos chamou, naquele Glória! que nos vocacionou, Glória! naquele que nos instrui, que é o nosso Senhor. Glória a Deus! Então, quando você pensar em fazer a obra do Senhor e se sentir com medo, por vergonha ou por opinião de outras pessoas, compreenda, não é para a sua glória, não é para a sua abundância, mas é para que Cristo venha ser glorificado. Aleluia! Cristo deve ser glorificado em sua vida, e para Cristo ser glorificado em sua vida, você deve ter uma essência, e não é a essência que o mundo nos dá, mas é uma essência que Cristo nos dá, de filho, amado e salvo por Ele. Então, irmãos, devemos entender que como Timóteo foi usado para pregar, para exercer um dom que havia nele, devemos também ser usados, devemos ser referência para este mundo, ser referência de amor, em pureza, em paz, em fé, e também devemos transmitir a essência de Cristo, a essência que se encontra porque Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Para nos salvar e para nos trazer aqui em sua poderosa e doce presença. Então devemos ser luz do mundo. Como? Resplandecendo Cristo em nossas vidas. Porém, podemos temer por julgamentos, podemos temer por opiniões, podemos temer por várias coisas que esse mundo nos proporciona. Mas devemos entender que quando este medo sobrevir, quando este medo vier em nossas vidas, devemos se lançar no amor perfeito. No amor perfeito, como 1 João capítulo 4, versículo 18 nos fala, que lança fora todo medo. O amor perfeito nos tira o temor. O amor perfeito não traz julgamento sobre o nosso coração, sobre nossa alma, sobre nossa vida, mas Ele nos dá ousadia para se lançar a fundo na presença do Senhor. Então esta noite eu convido vocês, irmãos, eu convido vocês, jovens, a se lançar no perfeito amor, no amor perfeito que é Cristo. Aleluia! Glória! No mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão perseguições, mas tenham bom ânimo, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o mundo e Ele está aqui para lhe salvar, Ele está aqui para lhe guiar, Ele está aqui para lhe encher da sua poderosa presença e da presença do Espírito Santo. Então, irmãos, não tenham medo, não temam, mas se lancem nesse perfeito amor, para que assim vocês possam resplandecer, ou seja, brilhar com bastante intensidade a luz de Cristo, pois é Cristo que deve ser glorificado. A Ele deve ser toda a honra, toda a glória, todo o